Então, boa tarde a todas, todos e todes. Esse é o quarto encontro do Lafronte do ano de 2021, né? Lembrando que os encontros anteriores estão gravados e disponibilizados no canal do Lafronte no YouTube. Também tem bastante material no blog, gpfronteiras.com e nas redes sociais do Lafronte. A fala de hoje vai tratar sobre a construção da Ponte da Amizade, a fronteira Brasil-Paraguai em perspectiva regional, transnacional e global. Temos como convidados, que desde já eu agradeço a disponibilidade, o professor Paulo Renato da Silva e o professor Valdson de Almeida Dias Júnior. Peguei aqui uma breve biografia dos dois, né? O professor Paulo Renato é bacharel e licenciado em História pela Universidade Estadual de Campinas, mestre e doutor pela mesma universidade. Entre 2008 e 2010, foi professor na Universidade Federal do Tocantins e desde 2010 é professor na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, sediada em Foz do Iguaçu, onde atua no bacharelado e na licenciatura em História, no mestrado interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos e no mestrado em História. Entre agosto de 2018 e julho de 2019, desenvolveu estágio de pós-doutoramento na Universidade de Évora, em Portugal, e pesquisa principalmente os temas de histronismo, peronismo e relações Paraguai-Brasil-Argentina. O professor Valdson de Almeida Dias Júnior possui graduação em História pela Faculdade União das Américas e mestrado interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Atualmente é professor, né, vinculado à Secretaria de Estado da Educação. Tem experiência na área de História, atuando principalmente nos temas de fronteira, Ponte da Amizade, relações Brasil-Paraguai, imprensa, cultura e representações. Então, é uma satisfação, uma alegria, né, para o Lafronte, para nós aqui, estarmos com vocês. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Fiquem à vontade, vocês têm né, o tempo para apresentação. Se precisarem, tiverem qualquer dúvida, também é só nos chamar. Obrigado, Maria Aparecida. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer para nós estarmos aqui hoje. Eu começo a falar, o Valdson já assume a fala. Então, gostaríamos de agradecer a oportunidade para dividir com vocês a pesquisa de hoje e receber críticas, sugestões, porque ainda é uma pesquisa que pretendemos dar continuidade. Bem, dando início, nós vamos dividir com vocês uma apresentação para organizar a nossa fala e facilitar a visualização. Deixa eu apenas... Opa! Estão visualizando o PowerPoint? Ok? Então, como a Maria Aparecida já colocou, intitulamos a fala de hoje como a construção da Ponte da Amizade, a fronteira Brasil-Paraguai em perspectiva regional, transnacional e global. E o período no qual a gente vai se concentrar, e é o período no qual a gente se concentrou até hoje, é de 1956 até 1965. 1956 é quando foi acertada a construção da ponte entre os governos brasileiro e paraguaio. O presidente brasileiro era o Juscelino Kubitschek e o presidente paraguaio já era o ditador, o general Alfredo Stroessner. E 1965 foi quando a ponte foi oficialmente inaugurada. O Brasil já vivia a ditadura militar instaurada no ano anterior, em 1964, e o Stroessner continuava na presidência do Paraguai. Gostaríamos de, antes de falar sobre a pesquisa propriamente dita, apresentar brevemente alguns dos nossos principais referenciais e a principal fonte até o momento. A principal fonte
sobre a qual a gente se debruçou, o Waldson e eu, foi o jornal O Globo. Por que o Globo? Porque naquele momento o Globo se consolidava como um dos principais jornais do país. E se consolidava não apenas em termos políticos, mas também em termos de abrangência, em termos de venda de exemplares. Nesse sentido que o Globo nos pareceu uma boa opção para começar a analisar como a Ponte da Amizade foi apresentada à opinião pública brasileira. Mas, como a gente pretende dividir com vocês, nós vemos também no jornal como ele serviu como uma espécie de plataforma para o governo paraguaio também expressar posições acerca da construção da ponte. Por que pensar como a ponte foi apresentada à opinião pública? Porque uma das principais questões que norteiam a nossa pesquisa é como foi possível a aproximação entre Brasil e Paraguai, apesar da forte memória da Guerra da Tríplice Aliança. Desse modo, a gente considera que a imprensa é uma fonte propícia para nós analisarmos as tensões que marcaram esse processo entre uma memória da guerra e uma nova política internacional de Brasil e Paraguai, pautada pela aproximação entre os dois países. Em termos teóricos, nós priorizamos uma perspectiva de história cultural. Por quê? Porque a ponte, além de faltar pesquisas específicas sobre a ponte, o que tem mudado recentemente na UniOeste, aqui em Foz do Iguaçu, foi inclusive defendido um doutorado da Milena Mascarenhas sobre a Ponte da Amizade. Mas, de um modo geral, faltam trabalhos. A Ponte da Amizade costuma aparecer como um pano de fundo das relações entre Brasil e Paraguai. Acaba aparecendo, sobretudo, como corredor comercial. E nos interessava pensar aspectos culturais envolvidos. Como a gente falou agora há pouco, que aspectos culturais, históricos, foram mobilizados para justificar a construção da ponte? Que aspectos culturais e simbólicos foram mobilizados pelos dois governos para mascarar as tensões existentes devido à memória da guerra? E outro referencial que nos é bastante importante para o desenvolvimento dessa pesquisa é a chamada história conectada ou histórias conectadas, que tem vários autores como referentes, um deles, o Sérgio Gruzinski. Com essa perspectiva, nós pretendemos destacar como podemos abordar o local e o regional. Evidentemente, somos favorecidos por uma situação de fronteira, mas como podemos abordar o local e regional muito além de um recorte fechado no local e regional? Como a Ponte da Amizade, que para nós que vivemos na fronteira está naturalizada como esse lugar de passagem, ela está, na verdade, a sua história está relacionada a questões muito complexas, que tratam das relações entre Brasil e Paraguai, mas também a Argentina, porque a Argentina acompanhou de perto esse processo, como nós daremos alguns exemplos na sequência.
esse processo de aproximação entre Brasil e Paraguai. Nós veremos como a construção da ponte também está ligada ao contexto da Guerra Fria do período, ao anticomunismo que marcava aqueles anos e cuja posição anticomunista era particularmente liderada pelos Estados Unidos na América Latina. A Ponte da Amizade, ela surge nesse contexto como um elemento de, entre aspas, desenvolvimento para a região, o que, segundo o discurso anticomunista daqueles anos, era um instrumento bastante promissor para enfraquecer o comunismo. Então, a Ponte da Amizade também nos parece um elemento que propicia uma abordagem a partir dessa perspectiva. E agora eu passo para o Waldson se apresentar devidamente e fazer um histórico da pesquisa e de algumas das questões que a gente levantou. Primeiro, meu boa tarde a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Vou pedir a colaboração, se tiver algum probleminha com o áudio, me avisem. Eu acho que eu vou tentar compartilhar por aqui também, Paulo, vamos ver. Deixa eu consigo? Deixa eu só me localizar aqui, Waldson. Não sei se todos estão vendo. É a mesma apresentação. Acho que sumiu o meu, né? Não, acho que ainda está na tela aqui, professor. Está na tela? Ô, Waldson, quer fazer o seguinte? Vai me dando... Eu vou mudando aqui para você. Acho que fica mais fácil. Deixa eu só ver. Pessoal, vocês estão vendo agora a imagem da Ponte da Amizade? Não? Então, acho que vamos fazer assim, então, Paulo. Eu vou pedindo socorro e você vai mostrando, então. Tá? Ok. Primeiro, só reforçar o que o Paulo comentou no início, meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui com todos. Prazer. E marcar o meu prazer enorme de conhecê-los, de estar conversando com vocês. Ainda mais de um tema que acabou virando quase que um carinho especial que nós temos, né? Um pezinho que a gente vem nutrindo já há algum tempinho. Também já aproveito e faço o convite, a gente normalmente faz no final, mas já aproveito para convidá-los para que conheçam um pouco algumas publicações que já surtiram, alguns filhotinhos desse bebê que já está mais maduro, né? Já está dando seus derivadinhos também. Tanto o artigo publicado que embasa boa parte do que a gente vai comentar, como também algumas partes na minha dissertação de mestrado, alguns pontos no projeto de pós-doc do Paulo também. E trago aqui, eu vou pedir para o Paulo ali já trazer a imagem da ponte, se puder baixar ali o link não o slide, que é a imagem seguinte, que a gente sempre aproveita pensando em pessoas que talvez não conheçam a fronteira, não conheçam a cidade do Oeste, do Paraguai, não conheçam Foz do Iguaçu. Deixa eu só te interromper, Waldson. Está aparecendo a imagem? Não, professor, acho que a tela está congelada. Acho que talvez como alguém... Para mim ainda está na parte das fontes dos referenciais. Isso. Só um minuto. Deixa eu ver. Ou a gente pode fazer assim, Paulo. Tenta cancelar. Eu estou com a apresentação aberta aqui também do lado. Daí, às vezes, deixa eu tentar compartilhar por aqui. O que você acha? Você está congelado aí? Pode ser. Pode ser? Eu acho que eu estou com dificuldade de cancelar aqui. Cida, me ajude. Eu acho que deve ter uma opçãozinha. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Top no meio. Acho que agora sim. Agora foi. Deu, Obrigado. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Vocês veem? Estão vendo agora as fontes referenciais? Isso, estamos vendo. Deixa eu dar mais um baixo. Agora vocês veem a imagem da ponte? Estamos vendo, sim. Beleza, então ótimo. Apenas para apresentar, que às vezes as pessoas não conhecem, como eu estava falando, eu gosto de sempre lembrar uma brincadeira, um caso. Eu não sou nascido em Foz, eu sou do Rio Grande do Sul. E quando criança eu não conhecia Foz do Iguaçu, mas eu sabia que existia uma ponte que precisava se atravessar para chegar até o Paraguai para comprar eletrônicos e outras coisas do tipo. E é uma brincadeira que normalmente as pessoas aqui da região fazem muito, que a gente muitas vezes não conhece Foz, não conhece as outras cidades, mas conhecemos as cataratas, de ver pela TV e tudo mais.
e sabemos de casos e causos que ocorrem na ponte, na viagem que seria para um outro lado, um outro país. Então, aqui vocês têm algumas imagens da Ponte da Amizade, caso alguém ainda não conheça. Ela fica situada entre Foz do Iguaçu, pelo lado brasileiro, e Cidade do Leste, pelo lado do Paraguai, no que a gente conhece como Tríplice Fronteira, que é Brasil, Paraguai e Argentina, onde nós temos Porto Iguaçu aqui logo abaixo. E a Ponte da Amizade, como o Paulo comentou logo antes, ela é o cenário, vamos dizer assim, de uma série de questões, imagens, quase sempre quando comentamos sobre a ponte, ou sobre a ponte não, desculpe, sobre a região, especialmente sobre a fronteira. É comum a gente encontrar na imprensa, de modo geral, uma série de notícias, comentários, e tendo a ponte como chamada, como plano de fundo, como o Paulo bem comentou. A gente fez um rápido exercício de pesquisa, assim, digitando no Google algumas notícias, e trouxemos algumas aqui, como, por exemplo, o Paraíso dos Sacoleiros, Meca das Sonegadores, onde você tem aqui o trânsito da ponte, destacando-se a quantidade bilionária de valores em material ilegal que passaria por Foz do Iguaçu na fronteira com o Paraguai. Também temos ali paraguaios e brasileiros fazem manifestação ainda pró-Lugo na Ponte da Amizade. Então, sempre a ponte quanto um espaço de agitação e movimentação social. Seja quando se destaca a influência ou possíveis questões de células terroristas ligadas a regiões de fronteira, você tem a imagem da ponte exemplificando essa notícia. Para nossa surpresa, como o Paulo comentou um pouquinho antes também, a ponte ela aparece quase sempre nesse cenário, nessa moldura, quando a gente discute as relações Brasil e Paraguai. Mas são poucos ainda, a gente pode comentar, estudos que discutem ou falam da ponte em si. Nós, no artigo, a gente levanta algumas hipóteses do porquê disso, mas é curioso, normalmente ela é citada, normalmente na maioria dos estudos sobre as relações, principalmente na questão da aproximação entre os governos brasileiros e paraguaio, depois em grandes outras obras, como a construção da usina de Itaipu e tudo mais. Mas a ponte em si é uma história que fica muitas vezes esquecida. Ou então, como ela também é um espaço muito transitório, né, onde você passa, parece que você percorre a ponte sem muitas vezes se dar atenção a ela. E comparando com as notícias, com as imagens que nós acabamos de ver, é curioso também perceber que no momento da sua construção, as suas representações eram diferentes. Aqui eu já trago para vocês algumas manchetes de matérias que foram lançadas durante o período da construção. Apenas para reforçar aqui, como o Paulo comentou, ela tem seu início em 54, uma primeira inauguração oficial em 61, muito mais por uma questão política de transição de governo, e depois ela tem a sua real inauguração para uso em 65. E aqui vocês já começam a ver a exaltação da técnica, da arte, e acima também da relação amistosa entre as duas nações para construir algo que vai sobrepujar o natural, que vai desbravar essa mata, essa região ainda não descoberta. Nesse ponto, daí a gente aqui eu já aproveito para trazer alguns pontos para a gente conversar mais para frente. É curioso perceber, primeiramente nas imagens, nas representações que encontramos no periódico do Globo. Antes disso, é interessante só lembrar, a Ponte da Amizade ela nasce de um projeto que visa ligar o Paraguai, ou seja, as estradas paraguaias, a uma zona franca, a uma zona no Porto de Paranaguá. E ali, para fazer essa ligação, é percebido que precisa se construir uma ponte sobre o rio, e para fazer essa união. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para a gente conversar é principalmente nas reportagens, em alguns textos também, a gente percebe a imagem de uma tutela brasileira para com o Paraguai.
a gente percebe, e isso fica às vezes mais evidente em alguns discursos de algumas autoridades, e também algumas matérias escritas, da visão do Brasil enquanto estar ajudando o Paraguai no seu desenvolvimento. Naquela ideia em que o Brasil está ajudando o Paraguai a seguir o caminho que ele precisa trilhar para crescer. Numa visão ainda extremamente hierarquizada em alguns pontos, sobre que o Brasil estaria numa posição ainda acima, e o Paraguai precisaria ainda galgar alguns passos para conseguir chegar ao mesmo nível. Alguns pontos, por exemplo, alguns comentários são, por exemplo, assim, reforçados, são comentados de que a gente está semeando, a ideia de que você está semeando para que no futuro o Paraguai se torne um parceiro realmente interessante, alguém que possa vir no futuro a trazer algo de importante para aqui. Nessa visão de que ainda faltaria algo para o Paraguai e tudo mais, para se ter essa, digamos assim, que seria igual nessas relações. Aqui a gente traz, por exemplo, duas citações de duas reportagens feitas pelo jornalista Alberto Once, que foi encaminhado pela O Globo para cobrir, primeiramente, a assinatura e início das obras, em 56, e retorna em 60, próximo à sua primeira inauguração. E ele reforça a ideia da ponte também enquanto um presente brasileiro para o Paraguai, quando ele comenta que foi mais para os dos guaranis do que nossa, enquanto que a construção da ponte ela é algo mais entregada para o Paraguai do que propriamente para o Brasil. Ou então de que os paraguaios sabem que construímos a ponte mais para eles e por isso crescemos em sua admiração. Também reforçando essa visão, essa representação, no caso, da ponte enquanto um presente, enquanto a gente está semeando e auxiliando o Paraguai a caminhar um trilho maior para o seu desenvolvimento. Um outro ponto para a gente conversar também é com relação à memória da Guerra da Tríplice Aliança, que sutilmente vai ser possível se perceber tanto nas reportagens quanto também em alguns discursos de autoridades tanto brasileiras quanto paraguaias. Aqui a gente percebe que a amizade que se fala entre as duas nações, até por conta do nome da ponte, ela ainda é uma amizade que precisa ser construída. E aqui a gente pode destacar, por exemplo, o fato do nome Ponte da Amizade ser um nome escolhido apenas no final da sua obra, sendo que durante todo o processo ele vai tendo vários nomes. A ponte ela vai sendo tratada de forma diferente, seja de a ligação General Oviedo, BR-277, ponte sobre o Rio Paraná, ponte Brasil-Paraguai, até chegarmos ao nome Ponte da Amizade já na década de 60. Aqui a gente percebe que a memória da guerra, quando aparece de forma sutil, ela aparece sempre destacando como sendo um episódio isolado, um malfadado, um ponto ruim, um ponto fora da curva, dentro de uma história de relações entre os dois países. Como a gente tem aqui o comentário do chanceler brasileiro Vasco Leitão da Cunha, que vai ser reproduzido pelo Globo em 65, desculpe, de que há um tempo atrás há uma tragédia, anos atrás ocorreu, envolveu nossos países, tragédia que nunca mais se repetiria. Soldados brasileiros, paraguaios integram uma força de paz na República Dominicana, refletindo assim. É um episódio pontual. Foi algo que ocorreu naquele momento e que, infelizmente, aconteceu, mas que segue as nossas relações. Ou também como um ponto superado, na ideia de que, infelizmente, sim, ocorreu, foi uma fatalidade, não chega a se usar esse termo fatalidade, mas, enfim, foi uma pena, mas precisamos seguir, precisamos continuar nessas nossas relações, como a nossa parceria enquanto irmãos, no caso vai se comentar. Há também alguns comentários, algumas matérias, justamente daí eu já vou linkando com o primeiro ponto, daquela ideia da tutela do presente brasileiro, quanto que ações como essa da Ponte da Amizade e também outros
etapas de construção de estradas e apoios e tudo mais, seria uma ação reparadora, no sentido do Brasil tentando reparar. Isso é uma visão que a gente percebe um pouquinho mais até em algumas autoridades paraguaias, o Brasil reparando e ajudando nesse ponto o Brasil a se seguir. Um próximo ponto, que daí a gente já vai pensando nessa questão tanto da memória da guerra quanto dessa tutela, é possíveis pressões e oposições que são também possíveis de se perceber em algumas reportagens, mas ainda de extrema sutilidade. Aqui a gente traz o Arturo Bordon, que faz uma série de críticas tanto ao trabalho do governo Strauss, mas especialmente à questão da construção das estradas e pontes por esse governo, e ele faz uma referência a como era esse processo pelos liberais, dizendo que os liberais teriam feito sem precisar de ajuda estrangeira, sem hipotecar o país, sem gravar, sem prejudicar as gerações que ainda vão vir com essa intervenção. É usada também a imagem do Brasil enquanto um bandeirante. Até uma crítica que ele faz que o Paraguai se comporta como uma manceba guarani se entregando ao bandeirante brasileiro. Também ele reforça comentários de paraguaios que residiriam no Brasil e comentariam que não há interesse brasileiro nos produtos paraguaios, como não há interesse na nossa madeira, não há interesse na nossa erva mate, não há interesse na nossa laranja, e o que está se construindo é uma via de mão única, ameaçando também um ponto a soberania nacional, no sentido de que o Brasil estaria muito mais interessado em se locomover, vamos chamar assim, se promover em cima do território paraguaio. Nesse ponto também da soberania nacional sendo ameaçada, o Bourdon ele vai destacar uma crítica que o movimento popular colorado faz no Paraguai, de que a região, principalmente a fronteira, estaria sob ameaça, tendo em vista essa série de construções que vão sendo feitas e a participação e principalmente a autoridade que o Exército Brasileiro teria nessas construções. Ele destaca que a margem paraguaia poderia ser alvo ou tomada posse do consulado paraguaio do Exército Brasileiro. Eles trazem como exemplo de que, caso houvesse algum ataque à integridade da ponte, algum problema, o Exército Brasileiro poderia intervir, poderia reagir. Algo que, por exemplo, o próprio jornal o Globo, em uma matéria em 65, vai destacar os comentários de algumas autoridades brasileiras no sentido de tentar desmilitarizar exatamente esse ponto, o que reforça um pouco essa visão de que teria tido, sim, alguma repercussão pública e seria uma preocupação nesse ponto especificamente da participação do Exército, dizendo que a obra e questões ligadas a obras e possíveis problemas que ocorreriam seriam tratados por outros grupos, por outros setores que não apenas, ou que não, melhor dizendo, não é na questão dos militares. São alguns outros pontos também que a gente vai destacar, mas eu já vou retornando a palavra para o Paulo, até que a gente possa voltar a conversar um pouquinho mais lá para frente. Paulo, se quiser, já pode ir assumindo. Beleza. Aproveitando, Waldson, e completando algumas questões que foram surgindo a partir da sua fala. O depoimento que o Waldson destacou do Vasco Leitão a respeito da colaboração de forças brasileiras e paraguaias na República Dominicana é um bom exemplo do que comentamos há pouco, de como o anticomunismo foi mobilizado para justificar a aproximação entre os dois países. Qual é o raciocínio a partir de falas como a do Vasco Leitão? Brasil e Paraguai foram inimigos no passado. Naquele contexto de profundo anticomunismo que marcava os governos dos dois países, era reforçada a ideia de que agora o inimigo seria outro, seria o comunismo, e, portanto, caberia aos dois países deixar para trás as desavenças
oriundas da guerra e mirar o presente e o futuro marcado pela chamada ameaça comunista, de acordo com essa posição anticomunista dos dois países. Nesse ponto, é importante lembrar o seguinte: é evidente que essa posição anticomunista aumentou bastante no Brasil a partir de 1964, com o golpe militar. Porém, Juscelino Kubitschek tinha uma posição anticomunista. Em parte, a chamada Operação Pan-Americana, a OPA, que o Juscelino propôs, tendo em vista o desenvolvimento da América Latina, não deixa de ter semelhanças com o que o Kennedy faria anos depois com a chamada Aliança para o Progresso. Então, esse exemplo que o Waldson colocou é muito representativo dessa perspectiva de que os conflitos militares entre Paraguai e Brasil tinham ficado no passado. O inimigo agora seria outro. Também gostaria de aproveitar, Waldson, o bom exemplo do Bordon, quando ele compara o Brasil aos bandeirantes. Ou seja, como membro da oposição à ditadura Stroessner, o Bordon colocava que a aproximação com o Brasil era uma ameaça, equiparando os brasileiros aos bandeirantes paulistas. O que a gente nota é que, se por um lado a oposição paraguaia fazia uso da história para denunciar os perigos da aproximação com o Brasil, a ditadura Stroessner e os governos brasileiros do período também fizeram uso ostensivo do passado e da cultura dos dois países para justificar a aproximação. Se, por um lado, o Bordon falava da ameaça brasileira comparando com os bandeirantes, é muito comum que a gente veja nos governos brasileiros e no governo paraguaio ser reivindicada a herança guarani em comum entre os dois países, para colocar que a aproximação entre os dois países não seria uma contradição com o passado marcado pela guerra, mas seria um encontro com uma história e cultura em comum marcadas, por exemplo, pela herança cultural guarani. O Waldson lembrou bem que a Ponte da Amizade ela tinha esse objetivo de ligar o Paraguai até o porto de Paranaguá, no litoral paranaense. É comum a gente encontrar também referências ao antigo caminho que os colonizadores espanhóis faziam para chegar até o Paraguai. Lembrando que boa parte do território do sul do Brasil, do atual sul brasileiro, era possessão espanhola, de tal forma que a Ponte da Amizade e a BR-277 seriam uma espécie de reencontro do Paraguai com as origens de sua história, neste território que outrora foi o território percorrido, por exemplo, pelo Álvar Nunes Cabeça de Vaca para, entre aspas, descobrir as cataratas e chegar até o Paraguai. O que a gente nota também, e aí, seguindo aqui no slide, Waldson, você controla o slide para mim? Obrigado. O que a gente nota é que o Paraguai, ele e a ditadura Stroessner também procuraram dar respostas a algumas imagens, como, por exemplo, a da tutela brasileira sobre o Paraguai. Esta imagem da tutela, veiculada pelo jornal O Globo, era bastante criticada pela oposição paraguaia. E, a partir de exemplos como o Waldson destacou do Bordon, nós vemos uma preocupação da ditadura Stroessner em mostrar que não estava se tornando dependente do Brasil. Nesse aspecto,
passou a ser desenvolvida a tese de que, com a Ponte da Amizade e a BR-277 até Paranaguá, o Paraguai não ficaria dependente do Brasil, mas passaria a respirar com 2 pulmões. Ou seja, não seria mais dependente apenas dos portos argentinos. Também poderia contar com os portos brasileiros, com o Porto de Paranaguá, mais exatamente. Mais do que isso, alguns membros da ditadura Stroessner diziam que as ambições paraguaias iam muito além de Brasil e Argentina. O Porto de Paranaguá facilitaria o acesso do Paraguai, por exemplo, ao mercado norte-americano e europeu, dentro daquela perspectiva que falamos no início, de pensar a Ponte da Amizade não apenas a partir de uma perspectiva transnacional, mas também global. Simbolicamente, a gente vê essa preocupação da ditadura Stroessner no que o Waldson mencionou da primeira inauguração da ponte. Teve uma primeira inauguração em 1961, poucos dias antes do final do mandato do JK, do Juscelino Kubitschek, como o Waldson lembrou. Mas a data também tinha importância para o Paraguai. Dentro daquela preocupação de mostrar que o Paraguai estava se desenvolvendo e não se tornando dependente do Brasil, a ditadura paraguaia usou a data para lembrar os 150 anos da independência paraguaia. A Ponte da Amizade, no discurso de inauguração do Stroessner, ela representaria a consolidação da independência paraguaia naquele aniversário de 150 anos. E para notarmos o peso e a importância da história, o Stroessner lembra, na inauguração, em 1961, que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência paraguaia. Para nós percebermos como há uma preocupação insistente de mascarar a guerra da Tríplice Aliança e de responder às críticas da supremacia brasileira sobre o Paraguai. Pode mudar, por favor, Waldson? Outro elemento que nos chama a atenção, e apenas para completar o que já dissemos, naquele contexto pautado pelo anticomunismo, é muito comum que a Ponte da Amizade fosse inserida nesse contexto, de um contexto de desenvolvimento necessário para a América Latina superar os seus problemas sociais, mas também para afastar o comunismo. Aqui eu apenas destaco um trecho do editorial do Globo sobre a inauguração oficial em 1965, quando o jornal destaca que a ponte era um exemplo da importância de se viver de acordo com os princípios democráticos. Dentro do discurso anticomunista, o comunismo era associado a governos ditatoriais e às tradições cristãs. Nesse aspecto, também, para a gente pensar um pouco do outro lado da ponte, a própria fundação de Ciudad del Este também está pautada por esse posicionamento anticomunista. A gente lembra muito da fundação de Ciudad del Este como uma decorrência da ponte, o que procede, mas também existia uma preocupação da ditadura Stroessner em colonizar a região. Por quê? Porque Stroessner já tinha enfrentado, sobretudo no sul do Paraguai, movimentos armados contra o seu governo. E havia a preocupação de que o leste do país pudesse ser uma área de formação de novos grupos de oposição e de oposição armada à ditadura Stroessner. Então, a ponte também se insere dentro dessa perspectiva. Pode mudar, por favor, Waltz?
Não por acaso, a gente também colocou no título da apresentação de hoje a construção da ponte em perspectiva regional. E nesse ponto, a gente gostaria de ressaltar a importância de trabalhos como o do José Lindomar Coelho Albuquerque, quando ele coloca que a fronteira não é apenas a linha divisória, mas a fronteira é a área a ser conquistada, colonizada, civilizada, entre aspas, de acordo com os discursos dominantes. O que a gente nota que as representações sobre a pobreza paraguaia que o Waldson colocou no início, essa ideia de que o Brasil ajudaria o Paraguai a se desenvolver, nós também vemos nas reportagens do jornal em relação à fronteira do lado brasileiro. Foz do Iguaçu aparece como uma pequena cidade. Uma cidade, em uma das reportagens, é colocado inclusive de ruas poeirentas. Reportagens falavam de uma cidade que, apesar do seu potencial turístico, não tinha nem cavalos para alugar. E como a Ponte da Amizade aparece como um elemento de transformação. Para nós, também chama a atenção de que o discurso do jornal em relação à fronteira do lado brasileiro e Foz do Iguaçu, mais exatamente, remete muito, em muitos aspectos, aos discursos do final do século XIX, que deram origem à colônia militar, que foi a base de organização da cidade. Nesse aspecto, aparece muito forte, mesmo nas décadas de 1950 e 1960, uma espécie de perigo argentino. Reportagens do jornal falam de como a área argentina, o lado argentino da fronteira, estava muito mais ocupado do que o lado brasileiro. Reportagens lamentam que os moradores de Foz do Iguaçu precisavam ir do lado argentino para conseguir gêneros alimentícios. É feito até uma referência à demora na construção do Hotel das Cataratas no lado brasileiro, o que seria um motivo de chacota para os turistas que olhavam as obras do lado argentino. Então, quando a gente olha a região, a fronteira do lado brasileiro nas reportagens do Globo, nós percebemos como as representações sobre o Paraguai se confundem com as representações sobre o lado brasileiro da fronteira e como existe uma permanência dos discursos que deram origem à cidade, sobretudo quanto à defesa da ponte como algo que permitiria uma ocupação efetiva do Brasil, do território, de modo a diminuir essa influência da Argentina na região. Pode passar, por favor, Waldson. Caminhando para o final, um outro aspecto que nos chama a atenção e nos parece ter sido um elemento mobilizado pelo jornal e pelos dois países para justificar a construção da ponte é o que a gente chama de a realização espetacular da Ponte da Amizade. E aí a gente pega esse termo emprestado do Jean Delumeau, no seu livro sobre a civilização do Renascimento. Em que medida nós fazemos essa apropriação? É evidente que precisamos tomar um cuidado. O Jean Delumeau, quando analisa as construções, as realizações do homem durante o Renascimento, ele faz uma exaltação, ele analisa como o homem passou a ser exaltado,
enquanto elemento de domínio e controle sobre a natureza. Como que o homem era visto se superando a si próprio. O que a gente percebe ao analisar a construção da ponte da amizade é como esse elemento tão presente na história da modernidade ocidental, ele aparece nas reportagens sobre a construção da ponte. Evidentemente, já não é o homem universal exaltado, como era nas obras do Renascimento, mas é uma exaltação ao homem brasileiro, enquanto é uma exaltação à capacidade de realização do homem brasileiro, no sentido de dominar a natureza, de se superar a si próprio e construir uma ponte que, naquele momento, tinha o maior arco do mundo. É bastante destacada nas reportagens a imprevisibilidade do Rio Paraná, a força do rio, e como os operários brasileiros e paraguaios, mas as reportagens tendem a destacar o papel do Brasil, estavam superando essas adversidades. É claro que a gente lê essa exaltação do homem brasileiro no globo, pelo menos sob dois aspectos. E daí que o globo não é para a gente apenas uma fonte para se analisar o processo, mas também um objeto de problematização. O que a gente vê através dessa exaltação do homem brasileiro é uma busca de hegemonia do Brasil sobre a América Latina. E nós sabemos que o Paraguai foi, digamos, o primeiro grande passo nesse processo. E por que isso interessava particularmente ao Globo? Porque o Globo tinha ligações com empreiteiras brasileiras. Empreiteiras que tiveram grande fortalecimento naqueles anos, dentre outros motivos, favorecidos pelo plano de metas do JK e pelas obras que marcaram seu governo. Pode passar, Waldson, por favor? Aqui a gente destaca apenas uma foto que é muito representativa dessa posição do jornal em apresentar a ponte enquanto uma realização espetacular. A foto não está com a qualidade que gostaríamos, mas é muito perceptível de como a ponte ocupa o centro da imagem e como ela se destaca em relação ao rio e ao, entre aspas, vazio demográfico que envolve a ponte. Nesse sentido, que a gente terminaria colocando que a construção da ponte permite não apenas essa análise em perspectiva regional, transnacional e global, mas como a gente fez um exercício também de pensar como a própria questão da temporalidade está presente e pode ser analisada de maneira diferente. O tema da construção da ponte vai muito além do período entre 1956 e 1965. Dentre os recursos simbólicos e culturais mobilizados, nos parece importante pensar, inclusive, neste elemento que remonta à tradição ocidental de um modo mais amplo. De um modo geral, era isso que a gente gostaria de colocar para pensar com vocês e estamos ao dispor para conversar. Muito obrigada, professor Paulo Renato, muito obrigada, professor Waldson. Muito interessante, realmente, assim, depois da fala de vocês, fiquei pensando, nossa, não li nenhum trabalho específico sobre a ponte. Muitos trabalhos citam, mas realmente esse olhar um pouco mais detalhado, né? E pensando em todas essas relações que vocês pincelaram aí sobre a ponte da amizade,
né, talvez haja essa escassez de trabalhos, e eu selecionei várias perguntinhas aqui, mas antes de pedir para vocês responderem, eu gostaria de abrir para ver se alguém que está aqui participando com a gente, né, gostaria de fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta para os nossos convidados. Gustavo, vocês podem levantar a mão ou colocar o nome aqui no chat, tá? Para a gente ir organizando. Então, eu vou deixar as minhas para o final, caso ninguém fale sobre o que eu anotei aqui. Gustavo, se você quiser, fica à vontade. Obrigado, Cida. É uma satisfação estar aqui com vocês de novo, né? O Valdo, São Paulo, Gabriel e os demais. Eu vou fazer uma pergunta que aborda um assunto lateral ao da ponte da amizade, tá? Literalmente lateral mesmo. Se eles têm conhecimento, fizeram alguma análise a respeito do posicionamento das elites paraguaias a respeito da segunda ponte que está sendo construída ali agora, e posso estar enganado, né? Mas a construção dessa segunda ponte e o modal ferroviário que está sendo proposto aqui agora com a Ferroeste, com pedágios e etc., me parece que coloca a questão do transporte e da exportação da soja paraguaia de novo na agenda e num outro patamar. Então, eu queria ouvi-los um pouco a respeito disso. Faz uma rodada, Cida, ou... Olha, no geral, a gente vai respondendo cada pergunta mesmo. Ok. Valdson, fica à vontade. Não, assim, eu até devo admitir que eu não tenho acompanhado muito como tem sido tratada a repercussão da construção da segunda ponte. Agora, realmente é um ponto interessante e eu não deixo de pensar como um exercício de como muitas vezes a história acaba se tornando uma questão cíclica, né? A gente acaba sempre buscando algumas referências de aquelas ecos do passado, algumas ideias próximas ao nosso grupo e acabamos reproduzindo. Mas é um ponto extremamente curioso. Mas, Paulo, pode completar, porque esse ponto realmente eu não tenho acompanhado. Então, Olha, é Gustavo, né? Isso. Gustavo, eu também não acompanhei profundamente esse processo, não acompanhei e ainda não acompanho, porque está em curso. Mas do que eu acompanhei, o que me chama a atenção é o que o Valdson coloca, como alguns discursos parecem se repetir. O que a gente percebe, eu nem diria para você, em termos de elites paraguaias, eu diria, pensando na comunidade de Presidente Franco, que eu acompanhei um pouco mais esse processo da ponte através de reportagens sobre a comunidade, redes sociais. O que eu percebo é o seguinte: por um lado, a gente vê se repetir o discurso do desenvolvimento que marcou a construção da ponte da amizade. É muito chamativo, entre os favoráveis à segunda ponte, sobretudo em Presidente Franco, a ideia de que a cidade teria parado no tempo porque a ponte da amizade não foi construída com destino à cidade, e sim Ciudad del Este. Enquanto Ciudad del Este teria se desenvolvido, a ausência da ligação com o Brasil, antigamente a balsa que saía de Foz do Iguaçu parava em Presidente Franco, o fim desta ligação teria feito Presidente Franco parar no tempo. Veja bem como é interessante esse processo. A gente vê a permanência
do mesmo discurso que legitimou a Ponte da Amizade, e nós vemos como existe entre setores da sociedade paraguaia uma perspectiva que associa o Brasil a progresso. O que eu quero dizer? Se nós analisarmos, o presidente Franco é uma continuidade de Ciudad del Este. A gente pode dizer que é uma região conurbada. No entanto, o fato de não ter a ligação direta com o Brasil aparece como um elemento de entrave ao desenvolvimento da cidade. O que faz a gente pensar que o discurso do desenvolvimento, tantas vezes mobilizado durante os anos da construção da ponte, em parte, foi bem sucedido. E por que eu digo em parte, Gustavo? Porque quando você busca nas redes sociais da cidade, quando você busca na imprensa, a gente também nota que há setores da cidade que não estão tão convencidos assim de que a ponte será benéfica. Eu não sei te dizer, Gustavo, o quanto essa posição representa da comunidade de Presidente Franco, mas me parece importante assinalar para perceber de que existe dissenso no tema, que o Paraguai, apesar de ser uma economia mais frágil do que a brasileira, e apesar de ser uma área sob forte influência do Brasil, nem todos caem nesse discurso que atrela a segunda ponte a uma espécie de salvação da cidade. Então, apesar de não acompanhar profundamente o tema, eu destacaria isso. A partir dos discursos oficiais e das elites, existe uma permanência desse discurso do desenvolvimento que norteou a Ponte da Amizade. Mas nós não podemos deixar de considerar que existem divergências e existem resistências a esse processo. Beleza, Paulo e Valdson. Muito obrigado. Obrigado você, Gustavo. Vamos ver aqui, tem uma pergunta da Cíntia, que está aqui no chat. Não quer falar, Cíntia? Quer que eu leia aqui? Quer você mesma falar? Eu escrevi, que eu acho que fica mais objetivo. Tá, então eu vou ler aqui, mas vocês também podem acompanhar aqui pelo chat, né? A Cíntia colocou duas perguntas. Para o Valdson, né? Gostaria que ele falasse um pouquinho mais sobre sua pesquisa de mestrado e um pouco das dificuldades encontradas no trajeto de pesquisa. E para o Paulo, por favor, comentar um pouco mais como você fez esse trajeto de pesquisa relacionando a construção da ponte com as mudanças que vinham ocorrendo na América Latina e como o Brasil se colocava em relação aos seus pares. Por favor, Paulo. Eu vou primeiro? Bom, por onde que a gente começa? Enfim, entre os problemas que a gente veio, o grande, acho que no início do mestrado, lembrando agora, a grande questão foi de delimitação do tema. Eu acredito que deva ser o problema de 9,10 pessoas em 10 problemas, que até o Paulo vai lembrar melhor do que eu. A gente chega com um monte de interesses, um monte de inspirações e desejos, mas não tem a menor ideia de como vai botar isso em prática, muito menos no papel. A ideia, por exemplo, para vocês terem uma ideia, no quarto comentário, o projeto nasceu com uma ideia de estudar a ponte enquanto patrimônio histórico, daí tentar se escrever uma história da Ponte da Amizade, para daí tentar entender um pouquinho de como seriam as relações Brasil-Paraguai no contexto dela e tudo mais. A partir daí, a gente vai recortando, enxugando um pouquinho, dizendo, olha, talvez a gente tenha alguma questão mais objetiva, alguma coisa mais detalhada. Vamos ver dentro da imprensa como é que foi esse trabalho, então uma questão mais tangível, alguma fonte que a gente pudesse trabalhar. Daí chegamos à ideia de trabalhar com a imprensa, de fazer pesquisa em periódico, daí a gente vem um novo problema sério, que vai ser qual periódico trabalhar, qual periódico utilizar. Daí
a gente tem uma questão, uma delimitação de tempo, uma delimitação de espaço, né? Nos decidimos pelo Globo, pelas questões que o Paulo já mencionou. Também, na época, na pesquisa, o mestrado, alguns pontos que eu levantei também foi utilizando o Globo, e principalmente pela facilidade ao material, às fontes que a gente conseguiu encontrar naquele período. Aí você chega no contato com as fontes, as perguntas que vão gerando, daí você começa a se dar conta que as perguntas que vão gerando na sua cabeça já começam a fugir de novo daquele recorte inicial que você tinha desenhado. Daí você diz, não, vamos deixar essas perguntinhas, quem sabe, para um lado, com uma dor no coração, mas quem sabe lá no doutorado, no depois seguinte a gente vai. Daí no dia a dia com as fontes, você vai gerando novas perguntas dentro do teu recorte, e daí você começa esse trabalho de delimitação e de levantamento de algumas questões. E é curioso também da experiência do lidar diretamente com fontes, principalmente com essas fontes primárias. Até o comentário que a gente fez no início, ali na apresentação, da questão do nome, como foi mudando o nome da fonte, é uma coisa assim que eu lembro bastante, porque foi uma dificuldade que eu fui encontrando justamente durante a pesquisa. Porque quando eu ia levantando o material das reportagens, eu ia buscando, usando muito uma técnica de trabalhar com palavras-chave. Então, eu fazia uma lista de palavras-chave e buscava reportagens com essas palavras-chave. E aí eu fui percebendo que, conforme eu ia lendo, tendo contato com elas, alguns termos iam mudando. E quando eu ia buscando por esses termos que iam aparecendo, a quantidade de material ia abrindo. Só um exemplo básico que eu sempre acabo comentando, assim, quando a gente começou a trabalhar com o Globo, a gente imaginou que a gente ia ter uma pequena percepção, uma pequena participação do Globo, muito por conta das outras questões que estavam acontecendo no Brasil, construção de Brasília, que vai se terminar aí no governo JK, logo na sequência, mais para frente, assinado o Tratado de Itaipu. Então, a gente imaginava que a gente não ia encontrar muita coisa. E conforme a gente foi controlando o vocabulário de pesquisa, indo atrás dessas palavras-chave, ela foi abrindo um escopo de uma quantidade de material que realmente foi surpreendendo. E daí você vem de novo naquele trabalho de conseguir reunir todo esse material e ir analisando cada um para ir fazendo aquele pente fino, aquele detalhezinho para ir chegando nos pontos principais. Alguns pontos do mestrado acabaram não entrando no artigo, que eu retomo, que o Paulo acabou comentando algumas questões, como, por exemplo, a tradição guarani que existia entre os dois países e tudo mais. É um ponto que a gente destaca, principalmente lá na dissertação, a questão do silêncio, que são esses pontos em que a reportagem não, ou que as reportagens não comentam, que é a questão principalmente do território, alguma tradição mais antiga, principalmente nesse ponto dos guaranis. A própria questão da mudança desses nomes também, que foi uma coisa que assim, toda hora eu lembro que era uma dificuldade de encontrando esses termos maiores. E um último ponto também que foi assim mais emblemático era justamente de conseguir elementos que me ajudassem a entender dentro de um periódico brasileiro a visão ou até mesmo a percepção que isso poderia ter do lado paraguaio, que era uma preocupação inicial do mestrado, que era até um debate que eu e o Paulo a gente tinha bastante de como conseguir fazer com que ele não ficasse uma visão só 100% brasileira, que ele não ficasse a gente discutia um trabalho de fronteira, mas que não ficasse somente um trabalho extremamente focado a Foz do Iguaçu e ao Brasil. Então, a busca de outros referenciais nesse ponto, o Paulo foi fundamental, em outros também, mas principalmente nesse, de tentar buscar percepções, aquele traço fino, aquele detalhezinho, e a gente sempre brincava com uma citação, um comentário básico que trabalhar com fontes às vezes é como tentar conversar com os mortos, tentar ouvir os mortos para ver se eles te repassam alguma coisa, para que a gente conseguisse trazer esse outro olhar, mesmo que estivesse num detalhezinho, às vezes numa frase, às vezes num comentário, às vezes num detalhe que ele comenta, mas não se aprofunda. Também um outro ponto, daí as referências com relação a quem patrocina,
muitas vezes esse jornal, então às vezes pode ser que essa omissão também esteja ligada a um desses pontos. Então é esse pente fino, acima de tudo, é exercitar esse olhar de tentar pegar às vezes aquela vírgula que muda o sentido da frase ou muitas vezes não está tão presente. E é um exercício que constantemente, até hoje, a gente volta no texto, volta nas fontes, daí começa a pensar, nossa, deixei passar esse ponto, ou então a gente faz uma nova pesquisa, encontrei. Eu e o Paulo, a gente brinca de vez em quando, eu chego, Paulo, encontrei uma fonte aqui que eu acho que vai te ajudar, que a gente podia ter usado como primeiro artigo. E é bom que vai ter, por isso que a gente já comenta que vai ter novos capítulos. A gente já tem algumas coisinhas planejadas, alguns detalhezinhos que mais para frente vocês vão conhecendo. Tá? Paulo, se quiser continuar. Ô, Paulo, eu vou te interromper um Por pouquinho favor. só para. Eu fiquei imaginando, né, que talvez a seleção de trabalhar com o Globo também tivesse relacionada a essa possibilidade de ter um arquivo mais organizado para fazer uma pesquisa de mestrado, que é um tempo mais curto, né, do que pegar muitas vezes os jornais locais e ir atrás desse acervo, né, no caso de Cidade Leste, né. Ou até mesmo no Paraná, né? Essa dificuldade que muitas vezes é pesquisar esses jornais, né? Fazer pesquisa com jornais, né? Teve um pouco dessa escolha também em pensar esse recorte do Globo com relação a isso, ou porque vocês quiseram uma visão mais ampla a nível nacional? Paulo, quer comentar? Eu posso continuar? Pode Teve continuar. também, teve também uma facilidade que o acervo do Globo é digitalizado. O Globo ele já tem o seu acervo todo digitalizado, todo digital, e que também facilita justamente esse trabalho, por isso da escolha de trabalhar com palavras-chave. Então eu ia principalmente assim, pegava às vezes um fim de semana, um mês inteiro, ia só nas ferramentas de busca ou então por período buscando tais palavras. Por exemplo, Paraná, Brasil, Paraguai, Stroessner, enfim, General Oviedo, daí ia fazendo a listagem e ia vendo que conforme a gente ia controlando melhor essas palavras da busca, ia aparecendo mais material. Daí você começa a perceber que tem alguns padrões que se repetem com relação, principalmente, aos jornalistas que eram encaminhados para fazer cobertura. Daí você começa a procurar justamente textos desses profissionais, até para ver se eles tinham experiência de trabalhar com construção de ponte ou que acompanhavam essa parte de infraestrutura e tudo mais. Mas realmente foi um dos motivos foi esse, a facilidade pelo contato. Olha, Cíntia, continuando a resposta do Walter e começando a responder a minha. Sem dúvida, teve esse aspecto da facilidade de consulta ao Globo. Mas também eu acho que tinha uma preocupação de se fazer um trabalho que pudesse, de alguma forma, conectar um elemento que marca a nossa fronteira a um âmbito nacional e global, como a gente colocou no início do trabalho. Eu acho que a escolha da fonte também tem relação com esse desejo de não realizar uma pesquisa fechada no âmbito local e regional. Nesse ponto, Cíntia, eu evoco, por exemplo, a crítica que o Durval Muniz faz à forma como a história é produzida no Brasil. E nós sabemos que em outros países ocorre de forma muito parecida. Quando ele faz a crítica de que a história nacional é produzida pela Universidade Paulista e Carioca, e as demais produzem história local e regional. Em parte, a escolha pelo Globo também é esse desejo de inserir um elemento que marca a nossa cidade e região, que marca a história de nossa cidade e região, em uma perspectiva mais ampla. Não deixa de representar uma crítica à forma como os estudos sobre o local e o regional e sobre fronteira, muitas vezes, acabam sendo pensados como fora da nação.
ou como a parte da nação. Novamente eu cito o José Lindomar Coelho Albuquerque, quando ele diz que a fronteira é um elemento de hibridismos, mas também é um elemento de afirmação do nacional. A escolha pelo globo também tem relação com esse desejo de nós produzirmos uma pesquisa que pudesse dialogar com esses outros âmbitos de produção historiográfica. E daí, Cíntia, a preocupação em fazer essa conexão com os outros países da América Latina, como você colocou na pergunta direcionada para mim. O que a gente percebeu analisando as reportagens do Globo é como existe uma trama bastante forte que envolve posição dos Estados Unidos em relação à América Latina, posição da Argentina no Cone Sul, como a ponte ia muito além de Paraguai e Brasil. E foi um processo, como o Waldson colocou mesmo, né? É de você ler, reler, voltar às fontes, fazer novas pesquisas nas palavras-chave para ir montando esse quebra-cabeça. O Globo, só para completar, o Globo, de fato, foi alvo de muitas dúvidas, mas nos parecia ser um jornal que atendia a esse desejo de fazer uma análise integrada. O que nos chama a atenção no Globo também são outros dois pontos, que certamente não são exclusivos do Globo. Vale para quem tem interesse aprofundar em outros periódicos, procurar periódicos de outras conotações políticas, inclusive. Mas o que nos chamou a atenção é como o Globo, apesar de crítico ao governo JK, era um jornal de oposição a JK. Apesar disso, em relação à ponte, o Globo foi pautado por um amplo apoio, o que certamente tem relação com a ligação com as empreiteiras, como a gente colocou, mas também pode indicar linhas de continuidade da política externa brasileira antes de 64 e depois de 64. Este é um ponto. Nos chama a atenção como o Globo, apesar de se colocar como um jornal liberal democrático, ele apoia a construção da ponte e as relações com um país que vivia uma ditadura, como o Paraguai já vivia. Algo que a gente ainda deseja pesquisar é que no Globo já se noticiavam abusos à liberdade de expressão, abusos quanto ao autoritarismo da ditadura Stroessner. Apesar disso, o apoio à aproximação entre os dois países. O que a gente vê também como uma preocupação da ditadura Stroessner em desfazer essas imagens que o jornal já veiculava. Chama muito a atenção que todo ministro paraguaio que vinha ao Brasil, ou quando Stroessner vinha, faziam coletivas de imprensa, elogiavam a imprensa brasileira, o que nos parece ser uma estratégia de deslegitimar as notícias sobre o autoritarismo que já circulavam no Brasil. Por isso que, apesar de ser uma fonte brasileira, nos parece que permite captar processos em curso na sociedade paraguaia. Isso. Muito obrigada. Já que ninguém se inscreveu aqui no chat, vou aproveitar para fazer uma pergunta, então. Queria saber se nessa busca por referências e por trabalhos, se vocês encontraram alguma pesquisa que tivesse essa preocupação, que tivesse esse olhar em relação à ponte do lado paraguaio, assim, se algum pesquisador, algum historiador, ou enfim,
se vocês acharam algum material que tivesse, né, esse mesmo objetivo, ou pelo menos próximo, né, de olhar para a ponte da amizade, considerando aí as relações internacionais, a história, a política, a economia, tudo. Olha, Maria Aparecida, tem vários trabalhos no Paraguai que tratam da ponte. Mas, até onde a gente pesquisou, ainda nesse aspecto que a gente comentou, a ponte como um exemplo das aproximações entre os dois países. A ponte enquanto corredor comercial. Uma abordagem pensando em termos de memória entre os dois países, elementos simbólico-culturais mobilizados para justificar a aproximação, nós não chegamos a encontrar. Nós encontramos, Cida, muitos desses apelos em um conjunto de livros da época da ditadura Stroessner, escritos por aliados da ditadura, que são os livros que eu analisei no meu pós-doc. Foi por isso que eu cheguei em um momento para o Waldson e disse: veja, Waldson, vamos juntar as nossas fontes e pensar a ponte da amizade. Esses livros, que eram escritos por aliados da ditadura, faziam muita referência a isso. E daí que estes livros acabaram servindo de inspiração, digamos assim, para a gente olhar as reportagens do Globo de outra forma. Esses livros escritos por aliados da ditadura Stroessner é como se tivessem nos ajudado a abrir o olhar para captar esse discurso de época e poder entender melhor as reportagens do Globo. Agora, Cida, uma coisa que eu gostaria de ressaltar. O fato de nós não conhecermos um trabalho historiográfico com essas características não significa, evidentemente, que não existe. Por quê? Porque existe uma produção paraguaia que é expressiva, mas que nós conhecemos pouco. E nós, que eu digo nós brasileiros, nós argentinos, porque circula pouco essa produção e porque existe uma barreira, digamos, cultural, econômica, política, que dificultam um trânsito maior entre a produção historiográfica dos três países. Mas até onde a gente sabe, em termos de produção historiográfica, a gente não conhece, ainda que fontes do período de aliados da ditadura caminhassem nesse sentido. Perfeito, professor Paulo. Até pergunto isso também, porque como eu estou fazendo a especialização na UNILA de Relações Bilaterais Brasil-Paraguai, a gente tem oportunidade de ter aulas, metade do módulo a gente tem aula com o professor brasileiro e metade do módulo a gente tem aula com o professor paraguaio. Assim, né? Quase em todos os módulos foi assim. E a gente vê, né, sempre uma bibliografia nova sobre fronteira, sobre Brasil-Paraguai, sobre soberania, sobre, sei lá, sobre diversos temas, e não necessariamente sobre Brasil-Paraguai, mas assim, a perspectiva paraguaia sobre alguma coisa que às vezes a gente não tem acesso, não conhece, né? Não tem o acesso facilitado, né? As editoras não entram aqui, né? Não entram nesse mercado para a gente ter acesso, por mais que a gente tenha fronteira, né? A gente também não tem uma relação desse tipo de consumo com a cidade vizinha, né? Assim, uma outra relação. E eu tenho oportunidade, por essa experiência na especialização, de descobrir alguns materiais, né? E de descobrir alguns pesquisadores paraguaios que, de outra forma, eu acho que eu não teria acesso e que acho que é uma dificuldade, claro, não só minha, mas, né, de quem faz pesquisa, né, porque alguns países conseguem exportar
a sua produção, né, muito bem, enquanto que outros ainda têm uma dificuldade, e é uma dificuldade que, pela proximidade física que nós temos, ela ainda não foi ultrapassada, né? A gente continua um pouco distante disso. Aí, só para comentar mais uma coisinha, eu achei muito legal aquele slide que vocês apresentaram, que tinha a fala do chanceler brasileiro, de um chanceler brasileiro, e embaixo a fala de um ministro paraguaio. Não só, vocês mostraram, claro, no sentido de ter uma consonância, né, no discurso de que o passado, a guerra ficou no passado e que agora tinha um inimigo maior, né, que agora tinha uma aproximação entre os dois países. Mas o que eu achei bem importante destacar também são os termos que são usados pelos dois. Enquanto que o chanceler brasileiro ele fala em tragédia, né? Assim, o tom para esse passado, né, trágico, mas é muito mais leve do que o tom colocado pelo ministro paraguaio, que fala, né, de crueldade, extermínio, profundas feridas, né? Então, que interessante esses dois excertos, né, a gente pegar para pensar como essa memória e como essa vivência, né, ela continua sendo diferente, né, mas por aquelas falas naquele momento, por mais que se tivesse um esforço político, né, de colocar essa superação, esse novo momento, né, como essas marcas são diferentes e são entendidas de forma diferente pelos dois países, né, ali colocados por esses porta-vozes, mas não só por eles, né, pela população também. Achei bem pertinente, Maria. Eu aproveito para dizer o seguinte, eu não sei se eu estou dizendo demais. É claro que esse processo é um processo tenso, que eu diria que não se resolveu nos 35 anos da ditadura Stroessner e continua sem se resolver. A memória da guerra continua muito presente. E a gente percebe que a ditadura Stroessner, de certa forma, é refém e faz uso dessa memória. Se, por um lado, essa memória é um obstáculo aos planos de aproximação com o Brasil, a gente nota também que essa memória também é moeda de troca, é instrumento de barganha. Cabe superar o que ocorreu, mas a ditadura Stroessner lembra não apenas porque é pressionada pela oposição a lembrar, mas porque também representaria a oportunidade de maiores concessões nas negociações com o Brasil. Então, é um elemento de tensão constante. É claro que há alguns momentos, como, por exemplo, o centenário da guerra, que coincide com a ditadura Stroessner, né? De 1964 a 1970, o Paraguai foi marcado por várias comemorações oficiais para lembrar a guerra. Então, é algo que a ditadura não pode ignorar, apesar de ter uma posição de que era necessário superar para o desenvolvimento do Paraguai. E do lado brasileiro, como você bem colocou, não tem o peso que tem para o Paraguai. Mas é uma memória cara aos militares brasileiros. O governo brasileiro tampouco pode abrir mão com facilidade dessa memória. Em algumas visitas, em pelo menos uma visita, no qual o JK se encontrou com o Stroessner, o JK lembra que caiu sangue dos dois lados. Nós sabemos o quanto o Brasil é o país que menos devolveu os troféus de guerra ao Paraguai quando comparado ao Uruguai e à Argentina. Então, nós temos uma certa ideia, é muito comum a gente dizer, os paraguaios não esquecem a guerra.
o Brasil também não esquece. Exemplo disso é como as comemorações de batalhas da guerra, que aqui nós chamamos Guerra do Paraguai, ainda são feitas entre os militares brasileiros. A nossa cidade, Foz do Iguaçu, é um exemplo da presença dessa memória. Nós temos, brevemente, aqui em Foz do Iguaçu, um dos principais colégios da cidade é o Bartolomeu Mitre, aliado do Brasil na guerra contra o Paraguai. Nós temos ali, em frente à Marinha, evidentemente, a Praça Almirante Tamandaré, que é o patrono da Marinha, mas vamos lembrar que o Almirante Tamandaré se destacou justamente na guerra contra o Paraguai. Na rua que passa lateralmente à Praça Almirante Tamandaré, ela se chama Rua Dom Pedro II, que era o governante brasileiro durante a guerra contra o Paraguai. Enfim, é bem notado que você coloca e mostra essa presença incômoda que não pode ser ignorada, seja por pressão da oposição paraguaia, junto à ditadura Stroessner, mas porque também essa ditadura pode ganhar com isso. E do lado brasileiro, apesar da vitória, a gente não virou a página, como às vezes costuma dizer. Nós continuamos reivindicando essa vitória mais do que geralmente a gente pensa. Só me concede uma parte também, por Paulo, favor. Os exemplos que você estava comentando. Me interrompe, senão eu não paro. Não. É que nessa parte, até eu gosto de te ouvir falando que eu sei, o Paulo, nessa questão da memória da guerra e das relações, o conhecimento que você tem é importante. É curioso também a gente perceber e uma atenção maior, principalmente quando a gente tem assuntos ligados à própria usina de Itaipu. Aqui em Foz, a gente, quando tem algumas questões, principalmente de negociações de acordos, como, por exemplo, de repasses de verbas ou de compra de excedente de energia elétrica, como principalmente nas pessoas no dia a dia, quando esse tipo de assunto vem ao noticiário, as reações de muitas pessoas aqui da própria fronteira, e também as posturas e alguns discursos também quando a gente pensa em âmbito nacional. É comum a gente ver isso, principalmente no coloquial, no dia a dia, das pessoas falarem, não, esses acordos a gente precisa repensá-los porque a gente tem que rever a questão do Paraguai, que a gente precisa ajudá-los, ou também argumentos, digamos assim, mais com vieses mais diferentes, podemos dizer assim, no sentido de dizer que a ajuda não, que a ajuda acabou, a gente está ajudando demais já, a gente está querendo fazer muito, a gente está se perdendo. É muito, chega a ser, eu me lembro muito quando a gente estava na época da graduação, em seguida teve uma discussão sobre o repasse, sobre o acordo de Itaipu, sempre tudo nessa parte do repasse da energia, e como a cidade se mobilizou num debate. E justamente você vê que muitas vezes, assim, começava uma conversa nesse ponto, você vai vendo e as pessoas vão comentando, daí no momento da conversa, dizendo, não, mas pô, tem que ver que o Brasil, a gente pegou pesado na guerra, a gente incomodou na guerra. Daí você ia, às vezes, no Paraguai, às vezes fazer alguma compra, dizendo, não, mas não, o Brasil tem que ajudar. Não, o Brasil precisa ajudar mais, o Brasil passou a mão, e isso no dia a dia. No papo, na conversa cotidiana, a gente percebe muito presente essa memória, mais, como o Paulo comentou, forte, mais presente do lado do Paraguai. A gente vê muito essa ferida ainda aberta no Paraguai, enquanto que do lado brasileiro, a gente tende a pensar algumas vezes, e eu digo a gente, eu digo como população em geral, de que já é uma cicatriz, mas ainda é uma cicatriz que nos, em determinados momentos, incomoda. É possível ver, é realmente possível ver, que a gente vê no dia a dia, aqui do lado brasileiro, as pessoas vão, não, que tem que rever o acordo, que não está legal para o Brasil, mas daí a gente também sabe que
A gente sabe que no fundo, lá atrás, algumas coisas não foram feitas da maneira que não tinha visto. São comentários mais diversos, como tem gente que diz, e que eu já estou ficando repetitivo. Realmente, não, a gente tem que cortar, tem que ter uma relação completamente diferente, mas no dia a dia, no dialeto, no contato entre esses grupos, a gente vê muito claro esse ponto também. Perfeito. Muito obrigada também, Valdson. Mais alguém gostaria de colocar mais algum comentário, alguma pergunta? Senão a gente vai Eu encerrando. gostaria, Cida, só de fazer uma observação ao Samuel. O patrono da Marinha é o Almirante Tamandaré. O do Exército é o Duque de Caxias. Se eu falei Exército, eu me corrijo, mas o Almirante da Marinha é o Almirante Tamandaré. Perfeito. E, professor Paulo, você falando sobre o Bartolomeu Mitre, né? Eu lembrei do exercício, que, para quem não sabe, eu tive a honra de ter aula com o professor Paulo Renato quando eu cursei o período da graduação em História América Latina na UNILA, e a gente fez um exercício de quando a gente podia andar nas ruas, né? A gente andou pelas ruas do centro justamente para observar, né, de quem eram aqueles nomes, né? Quem eram aqueles personagens que estavam sendo exaltados e que tinham uma memória, tinham um lugar, né, na memória da cidade. E essa também, e depois ali também o que a Fernanda escreveu, né? Que ela é paraguaia. Fiquei pensando também na importância, enfim, vocês que são historiadores, né, e que são professores dessa área, sabem muito bem disso, mas a importância da gente falar sobre esses temas e rever essa literatura, enfim, porque na UNILA eu aprendi que tinha outro nome para a Guerra do Paraguai, né, que também era a Guerra da Tríplice Aliança, que era a Grande Guerra, enfim, que enquanto brasileira, mesmo que fronteiriça, né, durante a minha formação básica eu não tive, nem imaginava que a Guerra do Paraguai poderia ser vista por uma outra perspectiva, né? Imagina, sendo uma cidadã fronteiriça e tendo amigos paraguaios, estando eventualmente no Paraguai. Então, o papel da educação, mais uma vez, né? E aí eu ressalto, né, assim, a possibilidade não só da UNILA, mas que eu tive essa experiência pela UNILA, mas que novas literaturas, né, e que novos discursos venham também para a construção dessas histórias que, né, não são só feitas por um lugar ou outro, mas que têm muitas perspectivas. E foi um aprendizado que eu tive pela experiência de estar em sala de aula com outros colegas também, né, de outros países, e é um exercício muito necessário. E eu não esqueço nunca desse exercício, professor. Que bom. Este semestre eu farei virtualmente pelo Google Maps esse exercício. Que legal. Adaptações, né? Adaptações à vida pandêmica. Legal. Bom, então, queria agradecer mais uma vez, né, a disponibilidade e a presença de todo mundo, e em especial ao professor Paulo, ao professor Valdson, né, por estarem aqui compartilhando um pouco sobre a pesquisa de vocês. Assim, o tema é muito interessante e os recortes que vocês foram fazendo, né, foram muito bem feitos. Então, eu imagino que tenha dado trabalho, como o Valdson falou, um processo de pesquisa, né, sempre difícil, mas o recorte do recorte que vocês trouxeram aqui para compartilhar com a gente foi muito bacana, né, com temas muito interessantes. E fica o convite, provavelmente a dissertação esteja disponível, né, na página do PPG-IELA. Então, quem não conhece também o programa de pós-graduação, é do IELA ou do ICAL? Do IELA, né? Do IELA. Quem não conhece o programa também tem a página no site da UNILA, lá tem o link. As dissertações ficam disponíveis, né? Então, aqui temos os pesquisadores, mas depois também tem o texto completo, quem quiser pode acessar e usar também, né, em futuras referências. Certo?
Muito obrigado novamente pela oportunidade. Desculpe pelo tempo que talvez a gente falou um pouco mais do que vocês estão acostumados. E até a próxima. Seguimos em contato. Eu também agradeço muito de novo a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Desculpa também o adiantado da hora, ainda mais numa sexta-feira, do lado de um feriadinho, né? O pessoal provavelmente está querendo descansar um pouco, mas ainda ficaram aqui nos ouvindo, então, mais uma vez, obrigado. Eu gostaria também de fazer um parênteses e mandar um abraço, que eu estou vendo aqui o Giovanni Lozano, um amigo querido da época da graduação que eu estou vendo. Fazia tempo que eu não via, um abração, fiquei muito satisfeito por estar vendo ele aqui. E agradecer também essa oportunidade de trocar experiências e comentários, e podem ter certeza que enriquece sempre muito. Muito obrigado mesmo e prazer a todos. Obrigada, e com certeza... Cida, fala aí, Giovanni. só retribuir o carinho do Walter. Quando eu fiquei sabendo que ele ia falar, eu me organizei para poder estar participando também. Eu vi que você falou num outro projeto da UniOeste, e eu perdi. Aí eu fiquei sabendo, acho que a Cida que fez a sugestão. Falei, esse tem que ver. E parabéns também pela dissertação. Muito bom trabalho, muito bem desenvolvido. E é pesado. E estamos aí para qualquer coisa também, precisando, estamos à disposição. Legal, já faz o convite, Giovanni. Em julho tem um próximo encontro, né? Se você quiser deixar mas o convite. eu não lembro o tema, é com o Douglas Toledo. Ele é um menino que está fazendo, eu não sei se é o pós-doc ou o doutorado dele, em Nova York, né? Na universidade, no Instituto, na Universidade de Sociologia lá. Aí eu não lembro o dia, mas vai falar sobre as questões do Paraguai e do Brasil também, de fiscalização, do RTU um pouco. E se vocês puderem participar também, seria interessante. A gente sempre divulga nas redes sociais, mas eu posso mandar também, como eu tenho e-mail de vocês, posso mandar por e-mail depois que sair a arte do próximo encontro. Se quiserem convidar também, estender um convite aos alunos de vocês, fiquem à vontade. Todos os encontros são fechados, assim, mas com acesso ao link, né? E depois são disponibilizados também no YouTube. Então, caso não consigam acompanhar ao vivo, depois também podem acompanhar lá na página do Lafronte. E tem as oficinas também. E tem as oficinas, que a gente também vai passar a divulgar. Tem bastante coisa, a gente tem bastante material. E a ideia dos seminários era justamente trazer temas, né? Que os pesquisadores aqui que falam sobre fronteira, que têm alguma preocupação nos temas que estão dentro do laboratório estivessem fazendo, para a gente compartilhar e conversar, né? E também ter um espaço de sugestões aí dos colegas. Então, muito obrigada. Eu vou encerrar aqui a gravação e esse vídeo vai ficar disponível, então, no YouTube, tão logo a gente consiga subir o arquivo.